O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e lhe demos de comer? Quando foi que te vimos como um estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e tu não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como um estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um instante para refletirmos a palavra do Senhor. Antes de adentrarmos a nossa reflexão, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Mônica, estou vendo muita gente nova aqui, glória a Deus por isso. Sou casada, temos 2 filhas. Sou serva de um grupo de oração que se reúne aqui na comunidade, o grupo de oração Nossa Senhora das Graças. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 19h30, e vocês são mais que convidados a estar conosco. Amém? Hoje seria missa. E quando a gente estava ali preparando, organizando tudo, eu vi que alguém chegou e perguntou qual era o horário da missa, quando é que começaria a missa. E aí eu quero já dizer a vocês que vieram na intenção de que seria missa, que não será missa hoje. O padre teve alguns casamentos lá na igreja, na paróquia, e devido a isso, por conta do horário, teve incompatibilidade, e ele não teve como estar aqui para celebrar a Santa Missa para nós. Porém, o Senhor estará conosco. Nós teremos a oportunidade de comungar o Senhor, o Deus vivo, na Eucaristia. Então a celebração ela
é tão importante quanto a missa, não maior, mas ela tem uma importância grandiosa, porque nós nos encontramos com Jesus Eucarístico, amém? E partindo da liturgia de hoje, o Evangelho, ele nos fala de coisas pequenas, de coisas simples, mas de coisas extraordinárias. Nós percebemos que na simplicidade o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a viver uma vida de santidade, uma vida de entrega. Quando o Senhor foi dizendo das coisas pequenas e simples, as quais nós devemos fazer no nosso dia a dia, eu me recordei de uma campanha da fraternidade, onde o tema era justamente assim: eras tu, Senhor. Não sei se vocês se recordam, mas tinha uma propaganda na TV com uma coberta, aquela coberta que a gente fala que é a coberta de presidiária. E aí, um mendigo assim deitado naquela coberta, alguns já refrescaram a memória e já se recordam, e falava justamente do que trata esse evangelho no dia de hoje. Daquelas pessoas que estão à margem, daquelas pessoas que são menos favorecidas, diria assim, e que muitas vezes, infelizmente, nós olhamos para elas como se elas não fossem como nós. Como se elas não tivessem a mesma importância que eu e você, que temos um cobertor em casa, que temos alimento na nossa mesa, que somos saudáveis, digamos assim, nós temos a mesma importância. Eles são tão ovelhas do rebanho quanto nós. Na primeira leitura vai falar justamente disso, que o Senhor, ele é um bom pastor e ele não quer perder nenhuma de tuas ovelhas. Então ele cuida, ele zela, ele é o bom pastor, mas esse bom pastor, ele não é para mim e para você somente, mas para aqueles que estão à margem. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu recordava com minha filha de um dia em que nós fomos fazer uma visita nas ruas, levávamos roupas, recorda, Rose? Levávamos alimento algumas vezes para os mendigos, para aquelas pessoas que se sentem excluídas da sociedade. E teve um fato que nos chamou a atenção, seu Manuel, acho que é seu Manuel o nome dele, que ele estava com o pé ofendido, como a gente diz lá na roça, de cascavel, o pé dele estava bem inchado assim, a gente ficou meio sem saber o que fazer ali, e agora ele precisava de um médico, de uma assistência. Nós demos o cobertor, demos o travesseiro para ele ali, mas mais que aquilo a gente não podia fazer. E aí nós oramos ali, entregamos tudo ao Senhor e saímos em direção à UPA para continuar a nossa missão. E pouco tempo depois que nós chegamos na UPA, chegou uma ambulância com o seu Manuel. Nós não pudemos levá-lo ao hospital, mas nós oramos e entregamos ao Senhor, e o Senhor o levou ao hospital. Então, amados, tem muitos de seu Manuel lá na rua, esperando que eu e você vá lá, estender a mão e acolha, como o Evangelho nos ensina, a acolher o estrangeiro, a vestir aquele que está nu, a ir ao encontro daqueles que estão com fome, porque são tão ovelhas especiais quanto nós. E uma pergunta: quando batem na nossa porta e é um mendigo pedindo pão, qual é a minha e a tua resposta? Qual tem sido a minha e a tua resposta? Hoje bateu na minha porta e aí minha filha falou assim: mãe, é o pessoal da igreja pedindo alimento para as pessoas carentes. Vai lá atender, mãe. Aí eu falei com ela: pega tal alimento assim, assim e entrega, filha. Mas qual tem sido a nossa resposta quando alguém bate na nossa porta pedindo alimento para pessoas carentes? Nós temos ido lá, paramos de lavar os pratos, paramos de fazer o que nós estamos fazendo e vamos atender? Olha o que nos diz o Evangelho. O Senhor irá nos perguntar. O Senhor irá dizer se nós o vestimos, se nós o alimentamos. E qual será a nossa resposta? O que teremos a dizer ao Senhor no dia do juízo, quando Ele nos questionar? Será que nós estaremos à tua direita, como estavam as ovelhas? Ou será que nós estaremos à tua esquerda, como estavam os cabritos, assim como nos diz o Evangelho? Que no nosso coração fique o desejo, meu irmão e minha irmã, de estar à tua direita. Que nós possamos acolher aqueles que estão necessitados de acolhimento.
que nós possamos dar de comer àquele que tem fome, que nós possamos dar de vestir àquele que tem frio, entendendo que aquele pode ser o Senhor Jesus, como nos traz o Evangelho hoje. E para finalizar, como eu disse que nós somos ovelhas importantes, mas que eles também são, nós temos a mesma importância. A segunda leitura disse que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas Deus, Ele percebendo que aquela criatura que Ele criou com tanto amor poderia se perder por conta daquele pecado que entrou no mundo por meio de um homem, Deus vai na tua infinita misericórdia e envia o teu Filho para morrer por mim e por você, pela nossa salvação. E aí, mais uma vez, entra agora no mundo por um homem, mas não mais o pecado, entra a salvação de nossas vidas. E que por conta desse homem que morreu e ressuscitou para nos dar a oportunidade da vida eterna, nós possamos lutar contra a carne, contra o desejo de não olhar para o lado, para aqueles que estão à margem, e vencer a humanidade e seguir rumo à eternidade, para honrar e glorificar o nome do nosso Cristo Rei, como traz aqui essa imagem do nosso Cristo Rei. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.